Essa é a história de uma das prisões mais mal assombradas do mundo. Oi pessoal, meu nome é Ju Cassini. Hoje eu vim contar pra vocês mais uma história. Eu fiz uma enquete no meu Instagram pra descobrir se vocês gostavam mais de casos sobrenaturais ou casos sobre crimes. E eu descobri que a resposta foi super acirrada. O sobrenatural ganhou, mas o de crimes ficou muito perto também. Então eu decidi trazer uma história que abrangesse as duas coisas. E eu espero que vocês gostem. Mas antes, me sigam em todas as redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo também. E muito obrigada. Mas vamos para a história. Essa é a história sobre o Reformatório Estadual de Ohio. Hoje em dia ele não funciona mais como uma penitenciária ou como um reformatório, nada disso. Ele é só um museu para as pessoas que querem ver o que aconteceu lá e para pessoas que querem investigar atividades paranormais, porque tem muita história ali dentro. Mas eu vou contar para vocês desde quando ele começou a ser construído, até tudo que aconteceu ali dentro e as atividades paranormais que as pessoas presenciam lá depois de que tudo isso aconteceu. Então, o reformatório foi aberto no ano de 1896. Na época, ele era uma daquelas construções góticas enormes. E era para ser um reformatório mesmo. No início tinham só 200 presos lá dentro. E eram pessoas que tinham cometido crimes bem pequenos, não era nada muito grave, e eles eram levados para esse lugar. E no começo, os prisioneiros ali dentro, eles, para ser uma forma de trabalho, para diminuir a pena, eles ajudavam na construção da própria penitenciária. Então, eles trabalhavam durante o dia construindo o que seria a prisão deles, o que é horrível, porque eles construíram um lugar que eles iam ficar presos depois, eles sabiam como tudo ia funcionar ali. E no começo, esse reformatório, ele era considerado muito bom, era considerado um lugar que realmente reformava as pessoas. Depois que as pessoas saíam de lá, tinha uma taxa de 15% de pessoas que voltavam a delinquir. Então ele funcionava muito bem, ele era um reformatório mesmo. Lá dentro, os presidiários produziam a própria comida, eles tinham uma dieta boa, eles tinham aulas lá dentro. Eles realmente viviam em paz, mas depois de algum tempo, quando viram que tudo aquilo realmente estava funcionando, o pessoal lá de Ohio, os guardas, os diretores do presídio, decidiram que eles não iam mais manter os presos por pequenos delitos. Eles iam tirar todas as pessoas que cometeram delitos pequenos e iam colocar todos os presidiários que cometeram crimes horríveis e os mais graves possíveis na região. Então, todos esses presos mais violentos foram levados para o reformatório. E aí, a partir disso, que tudo começou a dar errado. Como foram levados os piores delinquentes do país e até ali da região para esse lugar, a prisão começou a ficar super lotada. Já não tinha mais celas suficientes para um número decente de pessoas. Antes, elas tinham sido construídas pelo número exato que tinha ido para lá, que seriam inicialmente de 200 pessoas. Se eu não me engano, de 200 a 600 pessoas poderiam ficar lá dentro. E aí, de repente, começou a ter mais de 2.000 pessoas e só foi aumentando cada vez mais. Isso foi gerando uma superlotação das celas e também uma perda de paciência dos guardas, policiais, diretores. Isso porque, como os presidiários mais perigosos estavam lá, um acabava atacando o outro e aconteciam muitas mortes lá dentro, muitas pessoas se feriam, a enfermaria não dava conta de tudo que estava acontecendo lá, o que gerou um regime mais rígido por meio da polícia ou dos guardas que estavam lá dentro. Dando uma pausa nessa história do presídio, uma história paralela que aconteceu lá, e depois vocês vão entender porque eu tô contando isso, era de uma mulher que morava do outro lado da rua desse presídio. As pessoas acreditavam que ela tinha muito dinheiro, mas na verdade ela não tinha essa grande quantidade de dinheiro. O que acontecia é que ela não confiava em bancos, então ela nunca colocava o dinheiro dela no banco. Todo o dinheiro que ela tinha ficava dentro da casa dela. E isso causava muitos assaltos lá dentro. Ela sempre sofria com isso, até que teve um dia que começou um cara a ficar ali em volta da casa dela, espionando ela, até que ele finalmente entrou dentro da casa e ele torturou ela até que ela dissesse onde que estava todo aquele dinheiro. Mas ela não tinha como falar onde estava porque simplesmente não tinha outro lugar além da casa dela. Então ele torturou ela queimando a sola dos pés dela dentro da própria casa. E ela ficou completamente traumatizada, ele não fez nada além disso com ela não morreu ou não sofreu nada muito mais sério, além desses danos psicológicos. Mas depois que isso aconteceu, ela foi correndo ali pro presídio para avisar os guardas que isso tinha acontecido. E essa história ficou muito famosa ali na cidade, todo mundo conhecia ela por causa disso que aconteceu.
Esse é um ponto e depois vocês vão entender. Bom, voltando para a prisão, a partir dos anos 1970, ela virou uma prisão de segurança máxima e ela ficou famosa pelas condições desumanas que tratavam seus presos. Por exemplo, existia uma solitária que era chamada de buraco. Era um buraco no chão onde os presos eram colocados lá dentro e eles passavam meses na solitária. Inclusive, aquele filme Um Sonho de Liberdade foi gravado nessa penitenciária e grande parte do que acontece no filme realmente aconteceu na vida real. Nos anos de 1951 a 1974, vários médicos que trabalhavam ali no presídio faziam experimentos com os presos para poder desenvolver medicamentos no futuro. Só que esses testes eram extremamente desumanos. Por exemplo, teve o caso de um preso que aceitou participar desses experimentos em troca de cigarros. Eles abriram um buraco nas costas dele, tiraram a pele e aí eles começavam a colocar vários produtos químicos para fazer testes. Isso causava uma dor absurda e uma frase dele ficou famosa, que ele dizia: "Ó Deus, minhas costas estão em chamas". Além disso, existiam outros vários tipos de tortura, como os presos realmente serem chicoteados, amarrados em postes, deixados sem dormir, sem comer e sem água por meses a fio. E vários casos de presos naquela solitária, e não sozinhos, mas com vários outros, ou seja, não cabia pessoas ali na solitária, e eles colocavam vários presos ali porque eles não sabiam o que fazer, eles eram muito violentos, não sabiam como controlar, então eles acabavam deixando na solitária e eles eram simplesmente esquecidos. Além disso, as celas começaram a ser totalmente inóspitas, elas não tinham nenhum sistema de aquecimento e elas eram infestadas por ratos, piolhos e todo tipo de praga. Então vocês conseguem imaginar o horror que era tudo aquilo. Teve um ano também que aconteceu um incêndio muito sério naquela prisão. Vários presos foram mortos, queimados, e foi conhecido como um dos piores incêndios que já aconteceu dentro de um prédio. Os presos também eram obrigados a tomar elementos alucinógenos, radioativos e tóxicos, ou seja, existia todo tipo de tortura, os guardas não tinham paciência nenhuma, os diretores do presídio não tinham interesse nenhum no destino dos presidiários que estavam ali, e eles sempre sofriam muito. Além deles sofrerem entre eles mesmos, eles também sofriam um grande dano por parte das autoridades. Então existiram muitos e muitos casos de morte lá dentro, e não só dos presidiários, mas muitas famílias que iam visitar também acabavam morrendo ali. Algum outro preso que não gostava de outro matava a família dentro do presídio mesmo e ninguém ficava sabendo. E uma das coisas que ajudava muito nisso é que, como eles ajudaram a construir a prisão, eles sabiam os lugares onde eram mais sensíveis e onde eles poderiam fazer isso sem que ninguém percebesse. A gente tem uma aranha aqui na minha frente. O que eu faço? Se eu continuo... É isso. Enfim, em 2011 só que foi descoberto todos esses testes horríveis que aconteceram lá dentro. Mas a prisão já tinha sido fechada alguns anos antes, porque não estava dando certo e só causava problemas. Mas ainda demorou alguns anos depois de ter sido determinado pelo governo que ela deveria fechar para ela realmente ser fechada. Inclusive foi denunciado por um órgão de direitos humanos tudo o que estava acontecendo ali, até que finalmente encerrou suas atividades e os presidiários que ficaram sobrando foram transferidos para outros presídios ali na região. O caso foi tão grave desse presídio que fez o governo dos Estados Unidos restringir testes em humanos de medicamentos e coisas do tipo. Então, essa foi a primeira parte. Essa é a história do presídio, mas agora a gente vai para as atividades paranormais que acontecem lá dentro. Da gravidade de tudo que aconteceu lá, hoje em dia a prisão virou um museu. Na verdade, aquele prédio tinha ficado completamente esquecido até que resolveram filmar Um Sonho de Liberdade lá dentro. Então, a partir disso, eles decidiram realmente montar um museu daquilo para as pessoas que tivessem interesse em visitar. E hoje vários investigadores paranormais também vão lá e você tem a possibilidade de passar uma noite dentro de uma cela para ver se você consegue capturar alguma atividade paranormal e passear pela prisão, o que não me parece muito legal. Mas enfim, vários visitantes que vão lá relatam ver alguns antigos guardas ou prisioneiros que morreram lá passeando pelos corredores, principalmente dentro das celas. Várias pessoas tiram fotos como essas daqui e veem luzes estranhas que não estavam lá na hora, ou então vultos que aparecem nas fotos, alguma coisa que
se assemelha a um rosto, e algumas mulheres, inclusive, que tiveram familiares que morreram lá dentro, conseguem reconhecer dentro desses vultos os parentes que estavam presos ali. Algumas pessoas relatam ter visto uma criança correndo pelos corredores, e aí depois de algum tempo e muitas pesquisas, eles descobriram que realmente teve uma criança que morreu ali naquele presídio, e um médium que foi visitar o local disse que conseguiu falar com essa criança, e ele disse que tinha ido visitar o pai dele quando ele foi morto por outros presos e acabou ficando lá preso. Outros relatos de forças sobrenaturais acontecem principalmente nas escadas. As pessoas relatam que sentem uma força empurrando elas para cima, e quando elas chegam no topo da escada, parece que tem uma força empurrando elas para baixo, como se quisesse que elas caíssem da escada, porque muitos presos eram mortos desse jeito, eles eram jogados de lá de cima das escadas e acabavam morrendo ao cair no chão. Além disso, tem vários relatos de correntes, de gritos, de uma cela em que uma das pessoas morreu queimada por causa daquele incêndio. As pessoas veem esse corpo saindo correndo e pegando fogo. Tem um outro caso de um preso que foi completamente queimado dentro da cela e alguns amigos tentaram empurrar ele para fora para levar ele para a enfermaria, e eles relatavam que o corpo foi se desmembrando no caminho. E algumas pessoas veem esse passo a passo e partes do corpo dele ali pelo presídio. E dizem que mesmo sem qualquer atividade paranormal, as pessoas só de estarem naquele ambiente já sentem uma energia meio pesada e ouvem alguns barulhos, porque o prédio é muito antigo e por causa do incêndio muita coisa ficou ali meio que estragada, então eles ouvem portas fechando e rangendo e esse tipo de som. As pessoas relatam que existe muita atividade, principalmente nesses buracos no chão que tinham a solitária, porque muitos presos ficaram ali por meses e eles sofriam muito, às vezes eles se matavam ali porque era uma condição extrema, eles tinham fome, e existem casos, inclusive, de canibalismo que eles cometeram ali dentro, porque eles não tinham o que comer, então eles matavam uma das pessoas que estavam ali dentro e comiam o corpo dela. Agora, voltando ao caso que eu contei pra vocês da mulher que morava no outro lado da rua do presídio, muitas pessoas também veem ela fazendo esse caminho da casa dela até o presídio. Então, alguns anos depois que tudo aquilo aconteceu, ela acabou morrendo por outras causas, ela envelheceu, morreu, enfim. E aí as pessoas veem ela fazendo esse caminho de chamar os guardas para ir para casa dela e tentar ajudá-la com o que aconteceu. Então esse é mais um caso de uma atividade que acontece ali na região. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, pesquisem Reformatório Estadual de Ohio, tem várias informações e vários relatos, e aquele filme Um Sonho de Liberdade também mostra muito bem o que aconteceu lá dentro, que era completamente desumano, deixando muita atividade paranormal lá e muitos presos que não conseguem deixar aquele lugar, que estão mortos e continuam ali assombrando. Se você tiver interesse também e tiver a oportunidade de ir até lá, existem vários tours para você conhecer a prisão completa, e os guias desses tours são os próprios presidiários que ficaram presos naquela prisão, e eles têm todos os detalhes para contar tudo que eles sofreram ali dentro, o que parece ser bem interessante. Mas vocês teriam coragem de ir? Enfim, gente, essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, me contem o que vocês acharam, me sigam no Instagram e me mandem temas que vocês têm interesse de vir aqui também. Muito, muito, muito obrigada e até mais!